Emma, capítulo 19. Emma e Harriet passeavam juntas pela manhã e, na opinião de Emma, já tinham falado sobre o Sr. Elton bastante por aquele dia. Não podia acreditar que seu pecado e o alívio de Harriet exigissem mais conversas sobre tal tema. Portanto, tentava arduamente mudar de assunto enquanto voltavam. No momento em que pensou que havia conseguido, ao comentar por algum tempo como os pobres deviam sofrer no inverno, obteve como resposta apenas um choroso "O Sr. Elton é tão bondoso com os pobres", e compreendeu que precisava fazer algo. Como se aproximavam da casa onde moravam a senhora e a senhorita Bates, ela decidiu fazer-lhes uma visita, procurando desta maneira buscar segurança na companhia de outras pessoas. Havia mais do que motivos suficientes para essa atenção. A senhora e a senhorita Bates adoravam receber visitas, e Emma sabia que os poucos que conseguiam ver imperfeições nela consideravam-na negligente a este respeito, culpadas de não contribuir como podia para aumentar o escasso conforto que as duas damas tinham. Recebera várias insinuações do Sr. Knightley e do seu próprio coração sobre essa sua deficiência, mas nenhuma delas havia sido capaz de neutralizar o fato de que seria extremamente desagradável uma completa perda de tempo, de que as Bates eram terrivelmente enfadonhas, além do sério risco de encontrar outras pessoas desagradáveis, pertencentes ao segundo ou terceiro nível de Highbury, que sempre visitavam as Bates. Por isso, raramente se aproximava delas. Mas dessa vez tomou a súbita resolução de não passar pela porta delas sem entrar. E ao propor a Harriet que o fizessem, procurou esclarecer que, segundo seus cálculos, estavam a salvo de qualquer carta de Jane Fairfax. A casa pertencia a pessoas ativas. A senhora e a senhorita Bates encontravam-se na sala de estar da residência de dimensões modestas, que era tudo que possuíam, onde as visitas eram recebidas com cordialidade e quase gratidão. A tranquila e simples velha senhora, que se encontrava sentada no canto mais aquecido, tricotando, quis ceder seu lugar para a senhorita Woodhouse. Sua filha, mais agitada e faladora, mostrava-se disposta a cobrir as visitantes de cuidados e gentilezas, agradecimentos pela visita, perguntas sobre o estado de seus sapatos, indagações a respeito da saúde do Sr. Woodhouse, alegres comentários sobre o estado de sua mãe e também um pedaço de bolo do buffet. A Sra. Cole, que chegara para uma visita de 10 minutos, mas que tivera a bondade de sentar-se por uma hora ali com elas, aceitara uma fatia do bolo e havia sido bondosa a ponto de dizer que tinha gostado muito. Esperava agora que a senhorita Woodhouse e a senhorita Smith também lhe dessem a honra de aceitar uma fatia. A menção da Sra. Cole, é claro, foi seguida pela menção do Sr. Elton. Havia grande amizade entre o jovem vigário e o Sr. Cole, que vinha recebendo notícias dele desde que viajara. Emma sabia o que viria a seguir. Iria ouvir um resumo de carta mais uma vez, saber há quanto tempo o Sr. Elton tinha ido embora, que já fizera uma porção de conhecidos, que se tornava o favorito aonde quer que fosse, como havia sido concorrido o baile do mestre das cerimônias, e passou por tudo isso muito bem, demonstrando o máximo interesse e fazendo todos os comentários adequados, sempre adiantando-se para evitar que Harriet fosse obrigada a dizer alguma coisa. Na verdade, estava preparada para agir dessa maneira quando entrara na casa. Esperava, no entanto, que depois de conversar tranquilamente sobre o jovem cavalheiro, ficasse livre de novos tópicos desagradáveis e tivesse apenas de divagar por algum tempo sobre as senhoras e senhoritas de Highbury, com seus serões de jogo de baralho. Não estava preparada para enfrentar Jane Fairfax após discutir o Sr. Elton. Mas o jovem cavalheiro foi logo afastado da conversa pela senhorita Bates, que falou apenas rapidamente sobre os Cole para então discutir uma carta de sua sobrinha. Oh, sim, o Sr. Elton, ouvi dizer que foi visto dançando. A Sra. Cole contou-me que os bailes nos salões de Bath são
A senhora Cole foi muito gentil em ficar aqui algum tempo conosco, conversando sobre Jane. Assim que entrou, perguntou por ela. Gosta muito de Jane, sempre que ela está conosco. A senhora Cole não sabe como demonstrar tanta bondade. E devo dizer que Jane merece isso tanto quanto alguém pode merecer. E então a senhora Cole começou a perguntar imediatamente sobre ela, dizendo: sei que não devem ter recebido notícias de Jane ainda, porque não é o dia de ela escrever. E quando respondi logo, mas recebemos sim, chegamos uma carta dela hoje de manhã. Creio que nunca vi ninguém mais surpreendido. Receberam mesmo de verdade? Perguntou ela. Bem, isso é algo inesperado. Conte-me o que ela disse. A educação de Emma a fez sorrir com interesse e indagar. Quer dizer que receberam notícias recentes da senhorita Fairfax? Fico muito feliz com isso. Espero que ela esteja bem. Muito obrigada. A senhorita é tão gentil. Agradeceu contente a iludida tia enquanto procurava ansiosamente a carta. Aqui está. Tinha certeza de que não poderia estar muito longe. Coloquei meu avental sobre a carta sem perceber, e ela ficou quase escondida, mas se encontrava na minha mão. Até agora há pouco, eu tinha quase certeza de que devia estar em cima da mesa. Eu a estava lendo mais uma vez para minha mãe, pois é uma felicidade tão grande para ela, uma carta de Jane, que nunca acha que já escutou o suficiente. Por isso eu achava que não devia estar muito longe, e aqui encontrei, bem embaixo do meu avental. Já que as senhoritas são tão bondosas a ponto de querer saber o que ela diz, mas, primeiro de tudo, eu realmente devo, para fazer justiça a Jane, pedir desculpa por ela ter escrito uma carta tão curta, apenas 2 páginas. As senhoritas veem, mal chegam a 2. Em geral, ela enche o papel todo e mais alguns. Minha mãe sempre se admira por eu conseguir colocá-los todos em ordem, e muitas vezes diz quando abre envelope: bem, Harry, agora creio que você vai ter de resolver esse quebra-cabeça. Não é, madame? E então eu lhe digo que ela mesma seria capaz de resolver, se decidisse fazê-lo sozinha, se não tivesse ninguém que o fizesse por ela. Cada palavra daqui, tenho certeza de que conseguiria estudar tudo cuidadosamente até ler todas as palavras. E sem dúvida, apesar de que os olhos de minha mãe já não sejam tão bons quanto eram, ela ainda consegue enxergar bastante bem, graças a Deus, com a ajuda de óculos. É uma verdadeira bênção. Os olhos de minha mãe são realmente muito bons. Jane sempre diz quando vem aqui: tenho certeza, vovó, de que a senhora deve ter tido olhos muito fortes para ver como vê agora e para fazer os delicados trabalhos que fez. Só quero que os meus possam se conservar assim tão bem. Tudo isso foi falado tão depressa que obrigou a senhorita Bates a parar para respirar, e Emma disse algo bem educado sobre a excelência da caligrafia da senhorita Jane Fairfax. A senhorita é extremamente gentil, declarou a senhorita Bates, muito agradecida. E é uma excelente juíza, já que também tem uma caligrafia muito bonita. Tenho certeza de que não existe elogio de mais ninguém que possa nos dar tanta satisfação quanto da senhorita Woodhouse. Minha mãe não deve ter ouvido. Ela está ficando um pouco surda, a senhorita sabe. Madame, dirigiu-se à mãe, a senhora ouviu o que a senhorita Woodhouse foi tão gentil em dizer da caligrafia de Jane? E Emma teve prazer de ouvir seu inócuo elogio repetido 2 vezes antes que a velha senhora entendesse. Enquanto isso, ponderou sobre a possibilidade de, sem parecer muito rude, escapar antes de ouvir a carta de Jane Fairfax, e já estava resolvida a recorrer diretamente a uma desculpa qualquer quando a senhorita Bates voltou-se para ela de novo e requisitou-lhe atenção. A surdez de minha mãe é bastante leve, como a senhorita viu. Não é quase nada. Basta me erguer a voz e repetir 2 ou 3 vezes e ela ouve. Mas é também porque está acostumada com a minha voz. É muito interessante. Porém, como ela ouve Jane melhor do que a mim, Jane fala de maneira tão clara. No entanto, ela não irá achar a avó mais surda do que era há 2 anos.
Isso significa muito tempo, considerando a idade de minha mãe. E faz realmente 2 anos inteirinhos, a senhorita sabe, desde a última vez que minha sobrinha esteve aqui. Nunca havíamos ficado tanto tempo sem vê-la, e como eu dizia, senhora Cole, não sabemos o que fazer para ela agora. Estão esperando a senhorita Fairfax em breve? Oh, sim, na semana que vem. É mesmo? Será um grande prazer. Obrigada, a senhorita é muito gentil. Sim, na semana que vem. Todos ficam muito surpresos e todos dizem as mesmas coisas agradáveis. Tenho certeza de que ela ficará feliz em ver seus amigos de Highbury, assim como eles por vê-la. Sim, sexta-feira ou sábado. Ela não pôde dar certeza porque o coronel Campbell irá precisar da carruagem num desses 2 dias. Eles são tão bondosos em trazê-la até aqui. Eles sempre fazem isso, a senhorita sabe. Oh, sim, sexta-feira ou sábado, foi o que ela disse na carta, e foi por isso que escreveu fora do dia certo, como dissemos, pois normalmente só deveríamos receber carta de Jane na próxima terça ou quarta-feira. Sim, era o que eu estava esperando. Temia não ter notícias da senhorita Fairfax hoje. Tão gentil da sua parte, de fato não haveria nenhuma notícia se não fosse por essa circunstância especial. Quer dizer, se ela não viesse logo para cá. Minha mãe está tão maravilhada. Jane vai ficar pelo menos 3 meses conosco. 3 meses é o que afirma ela, sem a menor dúvida. Como vou ter o prazer de ler para a senhorita? O caso é, a senhorita sabe que os Campbell viajarão para a Irlanda. A senhora Dixon convenceu seu pai e sua mãe a irem até lá para vê-la imediatamente. Eles não pretendiam ir antes do verão, porém ela está tão impaciente para vê-los. Até o dia em que se casou, no mês de outubro passado, a senhora Dixon nunca havia ficado longe dos pais por mais de uma semana, o que deve fazer com que ela ache muito estranho estar no reinado, eu ia dizer, num país diferente. Então ela escreveu para a mãe ou para o pai, confesso que não sei para qual dos dois, mas podemos verificar na carta de Jane. Escreveu em seu nome e no do senhor Dixon para pedir-lhes que fosse imediatamente. O casal irá encontrá-los em Dumbley e os levará para a propriedade que tem no campo em Ballycraig. Um lugar lindo, imagino. Jane ouviu falar muito na beleza dele. Pelo Sr. Dixon, creio. Não sei se ela terá ouvido alguma outra pessoa falar sobre esse lugar. Mas era muito natural, a senhorita sabe, que ele gostasse de falar de seu lar quando cortejava a senhorita Campbell, e Jane sempre saía a passeio com eles, pois o coronel e a senhora Campbell eram muito mais cuidadosos em não deixar sua filha passear sozinha com o Sr. Dixon, e não posso censurá-los. É claro, então que Jane ouvia tudo que ele dizia à senhorita Campbell sobre sua casa na Irlanda, e penso que ela uma vez nos contou, numa de suas cartas, que ele havia mostrado alguns desenhos do lugar, paisagens que ele mesmo desenhara. É um jovem cavalheiro dos mais amáveis, encantador, creio. Jane chegava quase a sentir vontade de ir à Irlanda ao ouvi-lo falar de lá. Nesse momento, uma engenhosa e animadora suspeita formou-se na mente de Emma, a respeito de Jane Fairfax, desse encantador Sr. Dixon e do estranho fato de Jane Fairfax não ir à Irlanda. Então disse, com o propósito de fazer descobertas: a senhorita deve estar muito feliz por a senhorita Fairfax poder vir passar algum tempo aqui, considerando-se a amizade muito especial entre ela e a senhora Dixon. Seria difícil qualquer pessoa imaginar que ela não acompanharia o coronel e a senhora Campbell. É verdade mesmo, sem dúvida. Essa era uma coisa da qual quase tínhamos medo, pois não gostaríamos que minha sobrinha ficasse tão longe de nós durante tantos meses, sem possibilidade de vir se alguma coisa acontecesse. Mas a senhorita vê, tudo terminou bem. Eles, o senhor e a senhora Dixon, queriam muito que Jane fizesse essa viagem com o senhor e a senhora Campbell. Chegaram quase a exigir que ela fosse. Nada poderia ser mais agradável ou insistente no convite de ambos, como diz Jane, e como a senhorita irá escutar. O Sr. Dixon não parece nada relutante nas suas atenções. É o jovem cavalheiro mais encantador do mundo. Desde o inestimável favor que fez para Jane em Weymouth, quando se encontravam numa festa, num barco, e ela, devido a um movimento repentino de algo que se refere a velas,
poderia ter caído no mar, e teria caído de fato se esse cavalheiro não tivesse, com uma grande presença de espírito, segurado Jane pela roupa. Jamais consigo pensar nisso sem tremer. Desde que soubemos o que aconteceu nesse dia, gostamos muito do Sr. Dixon. No entanto, apesar de toda a insistência dos amigos e da vontade que ela tem de conhecer a Irlanda, a senhorita Fairfax preferiu dedicar-se seu tempo à senhorita e à senhora Bates? Sim, inteiramente por vontade sua, completamente por escolha própria. E o coronel e a senhora Campbell acreditam que ela está certa, que é o que lhe recomendariam, porque, sem dúvida, queriam que ela voltasse a respirar seu ar nativo, uma vez que ultimamente não anda se sentindo muito bem. Fico preocupado ouvindo isso. Acredito que eles tenham razão, mas a senhora Dixon deve estar muito desapontada. Ouvi dizer que ela não é nenhuma beleza notável, pelo menos comparada com a senhorita Fairfax. Oh, não, a senhorita é muito bondosa ao dizer essas coisas, mas com certeza não. Não existe comparação entre elas. A senhorita Campbell sempre foi absolutamente comum, porém extremamente elegante e amável. Sim, claro. Jane pegou um forte resfriado, pobrezinha, há tempo, desde o dia 7 de novembro, como vou ler para a senhorita, e a partir de então nunca mais ficou completamente boa. Não é muito tempo para permanecer resfriada. Minha sobrinha não havia nos contado antes porque não queria nos assustar. É bem ela, tão atenciosa. Entretanto, ainda está tão longe de ficar boa que seus dedicados amigos Campbell pensaram que seria aconselhável ela vir para casa, onde se dá melhor com ar. Eles acham que com 3 ou 4 meses em Highbury, Jane ficará completamente curada. E de fato é muito melhor que ela venha para cá do que ir para a Irlanda se não está bem de saúde. Ninguém saberá cuidar dela como nós. Sim, e esse me parece o melhor arranjo do mundo. Então ela vai chegar na próxima sexta-feira ou no sábado, e os Campbell deixarão a capital a caminho para Holyhead na segunda-feira seguinte, como a senhorita poderá ver na carta de Jane. Tão de repente, creio que é possível imaginar, minha querida senhorita Woodhouse, como fiquei nervosa. Se não fosse inconveniente da doença dela... Tenho medo de que Jane esteja magra, muito abatida. Falando nisso, deixe-me contar que infelicidade me aconteceu. Sempre costumo ler as cartas da minha sobrinha só para mim, antes de ler em voz alta para minha mãe. A senhorita sabe, por medo de que haja nela alguma notícia que possa alarmá-la. Jane disse-me para fazer assim, sempre faço. E então comecei a ler esta carta com o cuidado que costumo tomar. Mas quando cheguei ao ponto em que ela diz não estar bem, fiquei muito assustada e exclamei: por Deus, a pobre Jane está doente. Minha mãe, que estava esperando, atenta, ouviu claramente e levou um enorme susto. No entanto, continuei a ler e vi que ela não estava tão mal como me pareceu em princípio. No mesmo momento, expliquei à mamãe que não precisava se preocupar, mas não consigo entender como fui apanhada tão de surpresa. Caso Jane não sare logo, chamaremos o Sr. Perry. Não se pense em gastos nessas horas, e ele é tão generoso, gosta tanto de Jane, que é capaz de não querer receber nada pela consulta, o que não poderemos admitir de modo algum, a senhorita sabe. Ele tem esposa e filhos para sustentar e não é justo que perca seu tempo. Bem, agora que já lhe dei uma ideia do que Jane escreveu, voltemos à carta e tenho certeza de que ela conta sua própria história bem melhor que eu. Receio que precisamos ir embora, disse Emma, relanceando um olhar para Harriet e começando a erguer-se. Meu pai deve estar nos esperando. Eu não tinha intenção de demorar. Pensei que não ficaríamos mais do que 5 minutos. Apenas bati a porta porque não podia passar aí na frente sem perguntar como está a senhora Bates. E no fim fui tão agradavelmente detida. Agora, no entanto, temos de desejar um bom dia à senhorita e à senhora Bates. E nenhuma das tentativas de detê-las deu resultado. Emma ganhou a rua feliz, pois embora tivesse ficado mais do que gostaria, embora houvesse sido obrigada a ouvir em resumo o que a carta de Jane Fairfax dizia, conseguira escapar de ouvir a carta em si.